Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos ao Cosmos 11, ao Teatro Castro Alves, este evento que é realizado pelo SESC e pelo INAP. E hoje, a primeira palestra, nós teremos estudo de evidências do fenômeno UFO, um estudo sobre os casos de UFO gravados em vídeos ou fotos naturais, erros de interpretação ou fenômenos ópticos conhecidos. Isso tudo com o professor Ricardo Varela. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Bom, boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado da brincadeirinha ali, né? Esse é um desenho que eu acho brilhante da Pixar, é bem divertido. Bom, eu vou falar um pouquinho de evidências ufológicas, falando em alguns casos que foram analisados e a gente não conseguiu associar nenhum fenômeno físico, nenhum fenômeno natural, nenhum erro óptico, né, que a gente chama de aberração óptica, né? Ou seja, são casos que a gente acha que seriam evidências muito fortes, né? Infelizmente, a ufologia, né, através da análise de fotos e vídeos, a gente pode puxar para o lado que a gente quiser a análise. Da mesma forma que se um cético, que seja analista de imagens, analisar essas imagens, ele pode chegar à conclusão que é um erro de interpretação, né? Ou alguma coisa que a gente ainda não consegue identificar, mas não associar a possíveis visitas extraterrestres aqui no Brasil. A minha área de pesquisa é exatamente isso, evidências em fotos e filmes. Amanhã vocês também vão ter oportunidade de assistir uma palestra, né, do colega Tony também, que ele é especialista nessa área de análise também. Então, eu não vou focar exatamente na análise de um filme ou de uma foto, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou entrar em alguns lugares comuns, ou seja, fotos que são repetidas, né, por todos, e muitas vezes a gente tira esse tipo de foto e fala, olha, eu fotografei um disco voador. E não é bem assim, é um errinho de interpretação muito comum. Mas eu gosto de falar e frisar bem o seguinte, às vezes a pessoa tira uma foto que acha que é um disco voador e põe, né, na sala da casa, no quarto, no banheiro, bota aquela foto enorme, linda, e de repente ele vê um objeto aqui que eu chego e falo, olha, isso não é um disco voador, é fenômeno X, Y, Z. Aí a pessoa vai lá, rasga o quadro e tal. Não, deixa quietinho lá, que de repente, né, é aquilo que eu falei. Não necessariamente é alguma coisa física, nada impede que seja parecido com o que eu vou falar aqui, tá bom? Então vamos começar. Bom, isso aqui é o que eu busco, o que a gente chama de ufologia científica, ou seja, através de fotos e vídeos a gente tentar provar que realmente somos visitados por entidades biológicas extraterrestres. Essa foto aqui, não é uma foto, é uma pintura de caverna. Desde que o homem aprendeu a se expressar, ele tem registrado seres estranhos, objetos estranhos, né? Olha, esse objeto aparenta estar liberando essas bolinhas há 30 mil anos. Essa imagem é uma pintura de caverna na Índia de 30 mil anos. As pedras de Ica, no Peru, algumas avaliadas com mais de 20 mil anos, né? Você tem aqui, ó, objetos voando, né? Médicos levitando, né, fazendo alguma cirurgia no coração, né, com técnicas que não existiam. Tanzânia, 30 mil anos. Olha só, um objeto estranho, seres raptando alguém. Uma caixa com alguém dentro, ó, e aparente propulsão. Quer dizer, há 30 mil anos eu acho difícil alguém saber o que é uma caixa, né? E isso a gente leva para a ciência oficial, que só aceita evidências concretas para provar que somos visitados, né? Olha só, essa pessoa aqui desenhou há 30 mil anos alguém sendo abduzido. Santander, na Espanha, ó, 20 mil anos, 2 disquinhos aqui. Itália, 15 mil anos, ó, seres com
capacetes, né, flutuando. Novamente, ó, eu só aceito coisa que é concreta. Isso aqui não é concreto. Tarsile na África, 15 mil anos. Ó, eu não aceito, isso aqui não é evidência. Kimberley, na Austrália, aproximadamente 10 mil anos. A pessoa usa um colete estranho, ó, um capacete, olhos estranhos, né? E quem sabe, né? Depois que a ciência provar que nós somos visitados por entidades biológicas extraterrestres, a gente pode, né, acreditar no que o Mário Quintana falou, que um dia nós descobriremos que esses caras estavam estudando a vida dos insetos. Ou seja, desde 3 mil anos que o homem consegue registrar alguma coisa, ele está registrando a presença dessas entidades aqui no nosso planeta. Para cá. Brasil, Piauí, ó, uma nave estranha. Isso aqui é sempre a representação do Sol. Então nós também temos as nossas pinturas rupestres. Rio Grande do Norte, ó, esferas, né, objetos estranhos, discos. Né, olha esse aqui, uma bola com várias saídas possíveis luminosas, né? Outro disco aqui, ó. Olha essa também no Rio Grande do Norte, ó, seres estranhos aqui, ó, objetos esquisitos. E novamente, né, isso aqui não é considerado uma evidência. Agora, rapidamente, né, novas evidências estão surgindo, né, dessas pirâmides na Amazônia, né, essa tribo dos Uga Mongulala, né, elas descrevem que a região da Amazônia era populada por povos inteligentes que sabiam voar, que moravam em pirâmides, né, e tinham o poder de cura, e passaram para eles, né, a consciência, a agricultura e a sabedoria. Então, mesmo no Brasil, né, há muito tempo a gente tem história de que somos visitados por possíveis seres de outro planeta. Muito bem, vamos falar agora de erros de interpretação. Aquilo que usualmente a gente acha que é um disco voador e não é. Esse aqui, ó. Você tem, ó, vários militares olhando, eu tenho várias fotos como essa é a mais bonita, que é de 54. Vocês estão vendo o disco voador aí? Alguém está vendo um avião? Olha, isso aqui é um avião, ó. Os motores aqui. Isso aqui é uma névoa de fumaça, né, de condensação de água, né? Está um dia úmido, formou essa capa em cima do avião, ó. Então ele fica parecendo um disco voador, mas aqui dá para identificar bem o avião, né? Conseguem ver? Tem várias fotos modernas assim, né? Isso aqui, um objeto pequenininho, né? No filme ou no vídeo. Usualmente esses objetos pretinhos, marrons, são pássaros. E ampliando aqui é facilmente identificado, né? Que é pássaro. Se você tem uma foto dessa, guarda que eu posso estar mentindo, posso estar errado, né? Não necessariamente você fotografou um pássaro. Essa aqui é a mais comum. Um disco voador, normalmente no fim do dia, dia frio, no inverno, fim de tarde. O que acontece? Aqui na frente, ó, tem um jato. Está frio a essa altitude, 9 mil metros, 10 mil metros. O que acontece? Quando a turbina suga o ar, ela o ejeta em alta velocidade. Na hora que isso acontece, o ar congela. É o que a gente vê com aquela nuvenzinha que sai atrás do jato, e todo mundo reconhece, né? Quando olha para o céu, vê aquela nuvem enorme, né? Aquele trilho enorme, aquilo chama trilha de vaporização. O que é aquilo? Nada mais é que são partículas de água agrupadas, né, que fazem a nuvem. Só que não está muito frio, então elas conseguem ficar estáveis flutuando. Quando está muito frio, elas se agrupam e ficam mais pesadas. Elas ficando mais pesadas, elas caem. Então, por isso, o rastro é pequenininho. E normalmente fica amarelo, porque o sol está batendo. Isso daí sempre acontece no fim de tarde, né? Então, isso aqui é um objeto muito comum de ser filmado, fotografado, mas na frente tem um jato aqui. Vamos ver esse disco voador aqui.
Esse é interessante que vão passar alguns objetos cruzando aí, ó. Depois a gente vai voltar neles. É um belo de um disco voador salsicha. Tá? Isso aí é um balão que você compra, principalmente em São Paulo, né? Que é um plástico preto fininho, você amarra as duas pontas, sopra, bota no sol, ele esquenta e voa. Então tem várias filmagens dessa daí, é um erro de interpretação, na medida que o sol vai aquecendo o ar dentro do balão, né? Porque o saco é preto, ele aquece, absorve mais a radiação solar e ele começa a voar. Vocês vão agora ver um objeto passando em alta velocidade. Viram ali? Vamos voltar. Aqui que eu não enxergo. Só um minutinho que aqui ficou tão pequenininho que eu não enxergo. 20, primeiro esse aqui. Aqui, ó. Olha esse objeto passando aqui, estão vendo? Ó. Aqui, ó. Isso é muito comum também em filmagens de ambientes externos. Você vê um objetozinho, né, às vezes 2, 3, 4, andando em fileirinhas. Muitas vezes são chamados de orbes. Aqui nada contra a pesquisa de orbes. Eu já vi a filmagem dos tais orbes, que são impressionantes. Mas essas aqui, ó, que aparecem assim, 2 objetos, 3, 4, isso daí são insetos passando muito próximo à lente. Tá? Fácil de provar, né? Na realidade o inseto é um só, mas ele está passando muito próximo à lente, então a filmagem é 24 quadros por segundo, ela vai filmar muitas vezes 2 passagens do objeto naquele quadro, 3, 4 passagens. Quem quiser experimentar, pega a câmera, né, o seu smartphone no vídeo, coloca na mesa e joga uma bolinha, né, bem próximo à lente. Você vai ver que a bolinha vai ficar registrada 2, 3 vezes em cada quadro. Então isso aqui é muito comum, né, e confundido com disco voador. Sempre 2, 3, às vezes 4 bolinhas. Bom, quem sabe, né, a gente está tentando olhar para fora e eles estão aqui dentro, né, o que a gente acha que é o problema da ciência. Né? De repente eles estão dando uma paradinha para fazer um pipi stop antes de voltar a voar e nós cientistas estamos caçando lá fora. Então vamos ver novamente identificações, né, que são dadas como discos voadores, mas não são. Essas são chamadas aberrações ópticas. São reflexos dentro da lente da câmera. Primeiro essa aqui, ó. Você bate uma foto, está cheio de bolinha, né, bolinha branca. Né? Quem já bateu foto e tem essas bolinhas brancas na foto? Alguém já tirou? Então, é bem comum. O que acontece? Isso aqui são micropartículas de água, que você bate a foto com flash. O que acontece quando você bate a foto com flash? O diafragma ágape, a luz do flash sai e a sua máquina fica esperando o retorno. Isso daí dá 2 problemas. Num dia claro, ele vai iluminar micropartículas de água que estão bem próximo da lente, que são essas bolinhas. Isso é fácil fazer, né? Um dia que estiver chovendo ou muito úmido, bate uma foto para a janela, para o escuro. Você vai fotografar um montão disso aqui. E num dia que estiver seco, se você fizer o mesmo, você não vai fotografar nada, só escuridão. Outro erro comum, ó. Isso aqui é um belo do UFO, né? Não é uma bela foto? Vocês estão desanimados hoje, hein? É uma bela foto ou não é? É uma bela foto, né? Eu
Falei, pô, quando eu comecei essa história, uau, né? Disco voador botando um raio laser aqui para fritar alguém aqui embaixo. O que acontece? É o mesmo problema dessas máquinas hoje. Na hora que você vai bater a foto, o que você faz? Está escuro, todo mundo deixa no flash no modo automático, né? É um dia escuro. Você vê o sol lindo e maravilhoso aqui aparecendo num pedacinho, né? Num rasguinho da nuvem, você decide bater uma foto, né? Qual a primeira coisa que as pessoas fazem, né? É botar o bumbum para trás, esticar a câmera para frente, bate a foto. Está escuro, o flash saiu. O que a eletrônica da máquina faz? Abre o diafragma ao máximo que está escuro e espera o retorno da luz. A luz não voltou. O que você faz quando você está naquela posição? Todo mundo tira foto, pode olhar, bumbum para trás, mão para frente. Você abaixa a câmera. Ou levanta a câmera. O que acontece? O diafragma não fechou. Então, aquele ponto de luz rasga a foto. Ele ilumina toda aquela imagem. Então, isso é bem comum nessas câmeras digitais modernas, esse tipo de erro. Esse aqui acontece com as câmeras mais antigas. Você tira foto do sol ou de qualquer fonte luminosa intensa, próxima ao centro da foto. O que acontece? O sol está aqui. Você bateu a foto, o circuitinho lá dentro vai falar, oh não, luz muito forte, me deixa ligar. É o que acontece. O pixelzinho bloqueia a luz, porque senão ele queima. Então, ali naquele ponto que está com maior intensidade de luz, ele bloqueia e coloca a cor preta. Hoje, as máquinas mais modernas não fazem isso. Quando isso acontece, ela desliga o pixel e faz uma conta aritmética, a média aritmética entre o pixel de cima, o pixel de baixo e o pixel dos lados. Soma os 4, divide por 4 e coloca aquela cor falsa ali. Então, isso aqui não acontece mais nas máquinas. Mas isso aqui acontece. Esse branquinho aqui, ó, se chama de aberração óptica. É um reflexo desse ponto mais luminoso. Como que é fácil identificar isso? Pega a sua foto e traça duas retas. Vocês veem que minha reta é bem reta, né? Vamos tentar fazer. Pega o meio. O reflexo está exatamente no quadrante oposto. Pega uma régua do meio médio até aqui, pega uma régua do meio médio até aqui. Vai dar exatamente a mesma medida. Isso é uma aberração óptica muito comum. E você tem também difração de cores. Nas cores verde, vermelho e azul. Então, sempre que aparecer verde, vermelho e azul na foto, isso aqui é difração da lente dessa fonte luminosa. Então, pode aparecer várias cores como essas aqui, ó. Olha que bonito. Né? Essa outra a gente já comentou. A pessoa foi tirar uma foto da lua. Olha só, o flash está ligado, né? Está o muro iluminado. O que acontece? Bumbum para trás, mão para frente, bateu a foto, achou que o diafragma já tinha fechado e abaixou a máquina. Vai ser registrado o movimento que o cara fez. Olha só, é o mesmo movimento aqui e o mesmo movimento aqui. Então isso aqui é importante para uma foto que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente. Se eu tiver dois pontos luminosos e você mexer a máquina antes do diafragma fechar, o que vai acontecer? Elas vão ter praticamente o mesmo desenho. A proporção do desenho vai mudar em razão da posição da fonte de luz, mas vai ser sempre o mesmo desenho. Se você tiver pequenos triângulos, azul, verde ou vermelho, é difração da lente. Então não tem nada de disco voador aí. Olha essa aqui, mesma coisa. Tirar uma foto da lua à noite, não esperou o diafragma fechar, ela vai riscar. Praticamente o mesmo movimento. Agora observa aqui, ó, o tracejado.
aqui também ó, o croma, né, que é a difração da luz, né? Por que aqui está tracejado e aqui não? Essa aqui é uma lâmpada comum, de 60 Hz. Ela inclusive pega, né, essa lâmpada de 60 Hz, na realidade ela pisca 60 vezes, né, por segundo. Então, você não enxerga porque o seu olho não acompanha, mas a máquina registra. Então, não tem nada aí, por enquanto, de disco voador. Essa aqui a pessoa estava ligeiramente tonta quando bateu essa foto. Então, essa foto foi me entregue, né, como várias entidades, né, espirituais estariam acompanhando a pessoa. Né, mas na hora que você identifica os pontos de luz, você vê que o desenho é basicamente o mesmo, né? Parece uma moça de lado aqui com uma motosserra. Mas é sempre a mesma figura. Olha o croma aqui, ó. Né? Aqui pode ser também, isso é muito fácil de você fazer, né? Muitas vezes é fraude intencional, muitas vezes não é. A pessoa vai tirar uma foto, tem um vidro na frente, a luminária está acesa. Ó. Você pode fazer isso na sua casa, quem morar num prédio escuro, acende só uma luz e bate a foto do vidro. Você vai ver isso aqui. Fraudes intencionais, né? 2 pratinhos de marmita pendurado aqui na árvore e bate. E essa aqui foi eu que bati. Isso aqui é uma luminária. Olha como fica bonito. Não dá para ver aqui, né? Mas é um poste no meio do nada, e não lembro onde que eu bati isso. Então, isso aqui são interpretações erradas de objetos naturais. Bom, e aí? Aí pergunta, e as evidências existem? E aí agora que eu vou mostrar alguns vídeos que eu acho que são incontestáveis, né? Alguém pode aparecer depois e falar, não, você errou nisso, claro que pode. Mas a gente está aberto, né, a qualquer coisa. Como pesquisador, a gente tem que estar aberto à negação das nossas pesquisas, né? Essa daí, por exemplo, isso é da Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, do Petit e o grupo dele. Eles têm várias fotos dessa. É um objeto. Isso aqui é um tempo longo de exposição. O objeto começa a andar, ele deixa a câmera aberta, de repente ele desaparece. Então, esse tipo de foto, você não consegue associar, por exemplo, a um astro, né? Por exemplo, Vênus, né, que é muito intenso, agora no inverno, né? Ele começou aqui, você chegou aqui, você para de bater a foto, dá um risquinho exatamente igual a isso. No caso de Vênus, seria andando assim. Né? De astro, você não teria nada que fizesse isso. Então você não consegue associar isso a nada. Né? Esse tipo de foto está acontecendo muito na Argentina também. Né? Tem bastante lá na região de Três Rios. Opa, essa que eu falei que eu queria comentar. Lembra que eu disse, quando você tem 2 focos de luz, né, 2 pontos luminosos, a imagem teria que fazer o mesmo desenho? Esse aqui não fez, ó. Isso aqui aconteceu, né, em 95, com a grande incidência de relatos de discos voadores lá na região de Aparecida. Né? Isso aqui é o local da vigília, né? Fiquei uma semana aí, várias noites aí. Aí no dia seguinte, uma pessoa me entregou essa foto. Eu falei, não, isso aí é o... Né? A câmera mexeu depois de bater a foto, né? Mas isso aqui ficou constante. Então essa é uma das fotos que não consegue ter análise técnica dizendo que é uma aberração óptica. Do Calvin, né? O Calvin adora disco voador também. Então, só para lembrar, né? Ó. E eu que não sabia que era o plural de pisca-pisca, né? Agora eu sei, pisca-piscas. Aí. Pousem aqui. Eu gostaria disso também. Fotos muito claras numa época em que não se conhecia disco voador. Segunda Guerra Mundial. Eram os full fighters, né? Os caças fantasmas. Em toda a batalha, todos os oficiais
descreviam que eles eram seguidos por pequenas luzes durante as batalhas aéreas, né? Eram os full fighters. Tem vários registros disso daí. Essa daqui é uma foto do Rio de Janeiro de 91. Obviamente isso aqui é um reflexo dessa intensidade luminosa. Se é um reflexo, eu deveria ter algum registro, né, se isso aqui fosse uma movimentação da câmera. Né, tentei reproduzir isso aqui em várias vezes, não consegui, então essa eu considero uma foto autêntica. Né. Operação Prato, né, na época que foi feita uma tocaia pela nossa Força Aérea lá na Amazônia, né, fotografaram vários objetos interessantes, né, objetos luminosos que ficavam parados ou se deslocavam a grande velocidade. Eu tive a oportunidade de conversar com o coronel Holanda, que foi a pessoa que foi o comandante dessa tocaia de discos voadores lá no Pará, né, e perguntando esse tipo de imagem aqui, se não poderia ser o fotógrafo mexendo na câmera. Ele falou, olha, nós levamos um fotógrafo profissional da Band TV na época, com a câmera profissional, com tripé. Né? Então isso não aconteceu, esse objeto andou realmente, fez esses movimentos. Né? Aqui, ó. Então são fotos também que a gente não tem como explicar, tirada por um profissional. Então aí você começa a pensar um pouquinho diferente. Né? Isso aqui é um caso que infelizmente eu perdi o vídeo. É do Chile, eu estou tentando obter novamente com Rodrigo Fuenzalida, é um ufólogo chileno. Né? Um coronel do Exército estava passando férias nesse local, é uma praia deserta, ele começou a ver uma movimentação no mar, né, na praia, ele achou estranho, começou a filmar. E ele chegou bem pertinho, aqui ele está bem perto da praia. Aí esse objeto subiu assim, ó. Ele subiu, era prateado, de repente mudou para escuro, preto. Né? Pela incidência do sol, isso aqui tinha que estar prateado também. Aí ele ficou uns 10 minutos aí, afundou e começou a se deslocar por cá e foi para o alto mar. Né? Então esse também é um objeto que a gente tenta identificar alguma coisa, né, e não consegue. Muito interessante esse vídeo. Esse aqui também, observem, ó, o que vai acontecer aqui. Isso daí é um astrônomo amador filmando a Lua, num tripé, né, no fim do dia, com um telescópio. Esse é bem interessante. Aqui, ó. Vai aparecer aqui mais ou menos, ó. Ele vai ampliar agora. Parece que tem duas fontes de luz, né? Olha lá. Bem interessante isso aí. É a mesma coisa, né? Apesar de essa foto a gente não ter acesso ao autor, né? Que como estava lá no começo, era um anônimo que filmou, né? Mas ele era um cara que entendia de astronomia, porque estava filmando a Lua. E passou isso daí para a gente. Agora eu vou mostrar algo similar, filmado em Brasília. Roberto Beck foi um grande também ufólogo de Brasília. Ele faleceu recentemente. E o que ele fazia? Todo dia, fim de tarde, ele pegava a câmera dele e apontava para o céu. Durante 5 anos ele fez isso. Um dia ele gravou uma coisa esquisita, que também através de análise a gente não consegue identificar como inseto, não consegue identificar como ave. A ave é facílimo identificar no vídeo pela trajetória. A ave nunca faz uma trajetória reta, né? Ela sempre é um pouquinho sinuosa. Se você olhar pela lateral, ela sempre está, né, planando, batendo asa, planando. Então ela faz um movimento de zigue-zague um pouquinho. Se você olhar de baixo, ela quase um senoide, né? Ela não consegue voar em linha reta. Então vamos ver esse objeto estranho aqui.
Ele vai aparecer aqui no cantinho, ó. Depois tem câmera lenta também. Ele vai voltar aqui. Gostei da música que ele colocou. Arquivo X, né? Essas bolinhas estranhas que aparecem em filmagem sempre intrigam, né? Pela dimensão, ela é pequenininha, né? Que a gente chama de sonda, né? Então intriga bastante porque você não consegue associar nada aqui. Eu não consigo associar pássaro, não consigo associar inseto, estou voando próximo da lente, né? Não consigo associar a um avião. Bem esquisito. Vamos ver mais um videozinho. Eu quero que vocês prestem atenção, né? Um momento, esse vídeo aparentemente vai soltar uma luzinha, uma sonda. É um vídeo, eu acho que esse aqui mesmo é um vídeo americano, tá? Que eu estou trazendo só como referência. Eu não analisei esse vídeo, mas eu vou trazer como referência de um que eu analisei. Então, eu quero que vocês observem, a hora que aquela sondinha começa a aparecer, o que vocês devem observar? Qualquer coisa que eu solto, né? Está no ar. Se eu solto, o que acontece? Ela sai de velocidade zero, tenho, né, a força da gravidade puxando ela para o solo, então ela vai passar, né, a sofrer uma força de atração, essa força vai impor uma aceleração nela, né, que é a da gravidade, então ela vai acelerar. A gente vai poder ver isso nesse primeiro objeto, que ela está acelerando. Então, provavelmente, alguma coisa que caiu. Essa é a minha. Look at now. Who is that? Look, drop. Look. Right, yo. Yes. Right again. There goes. Right again. Wow. No, look, it's right there. Just drop something out, Gary. Essa aqui agora. Um objetozinho em cima do campo de Marte, em São Paulo, que é a base aérea lá, né, de São Paulo. Vocês vão observar um objeto caindo. Olhem a diferença de velocidade com que esse objeto cai. Depois eu conto mais. Está freando, ó. Ele não está acelerando. Se você mede a posição relativa entre as imagens quadro a quadro, a velocidade é constante. Então, o que tenha saído disso daí, que inicialmente eu falei, não, isso aí é bucha de balão, né? O balão está lá, começa a perder bucha, né? Um pedaço da bucha, né? É pedaço de pano pegando fogo, né? Mas não, a velocidade é constante. Então é bem intrigante. E o que é pior, né? Eu comecei a pegar quadro a quadro, reforçar, né, cores, tentar identificar o que está acontecendo. E olha o que eu vi. Começa a formar uma bolinha, ela cai, em velocidade constante. Imediatamente do outro lado, uma bolinha menor, e ela cai com velocidade constante. Isso aí aconteceu 5 vezes durante aproximadamente 20 minutos desse vídeo. Então esse aqui é um dos casos que eu considero também bem importantes na ufologia. E o que de repente a gente nota, né, que lá eles não têm o Kelvin, né? Eles vêm mexer no nosso planeta aqui já há muito tempo, né? Outro caso bem interessante, Rio de Janeiro. Isso aqui é a Lua. Uma senhora ganhou uma câmera novinha, foi filmar a... Meu Deus, falhou agora. Quando a Lua fica escura, eclipse. Eclipse da Lua em Duque de Caxias.
Só que o alto do morro tinha uma grade protegendo. Ela colocou a câmera dentro da grade e começou a filmar a eclipse. Aí vocês vão ver o que ela filmou. Meu Deus, cadê o disco voador? Aí, ela está grade aqui, né? Aí ela tentou focar novamente e perdeu, mas está aqui, ó. Repetindo, né? É o mesmo vídeo. Um objeto discoide iluminado. Por alguns segundos, né? Ó. E aqui você não consegue identificar nenhum erro, nenhuma tentativa de fraude, né? O Marco Antônio Petit, que investigou isso daí, entrevistou a senhora, conseguiu identificar outras pessoas também. Várias pessoas viram esse objeto. E aí a Mafalda, para só não ficar no Calvin, né? Conheço um monte de gente assim, né? Já que existe inteligências mais poderosas que a nossa, por que eu não nasci lá, né? Bom, isso aqui é o seguinte, é um vídeo que foi feito sobre artesanato no Nordeste para o Fantástico. De repente um colega viu uma coisa muito estranha nesse vídeo, né? Eles estavam filmando esse objeto aqui, né? Como é que chama isso? Que fica o sabor do vento lá, sopra o vento, ele mexe o braço e tal, né? Rosa dos ventos, não. Então observe o que foi filmado. Isso aqui é uma câmera profissional do Fantástico. Primeiro esse. Agora o que é interessante. Um objeto em forma de charuto gigantesco por trás, né? Esse também é um dos casos mais interessantes que a gente tem, né? Isso aqui continua por alguns minutinhos, enquanto ele filma aquele boneco. Ele afasta a câmera, o objeto continua lá, aí ele vai filmar outra coisa, você perde a imagem. Esse é um dos casos também muito bons. Esse aqui é o seguinte. Peruíbe, né, litoral de São Paulo, um guarda florestal, né, ligou, dizendo que tinha filmado um disco voador. A primeira imagem que ele colocou, uma bolinha de luz, né, aí você vai com GPS, bússola, mapa, vai com um monte de coisa, e o mapa de rotas aéreas do estado de São Paulo, principalmente ali no litoral, né, para tentar identificar avião. Então, inicialmente eu falei, isso pode ser um avião que está muito longe, ali é obrigado a acender o farol, que ali tem uma pista próxima, né? Ele é obrigado a acender os faróis dele, ele está afastado, né? Então você enxerga dois faróis como um só, pode confundir com um disco voador. Aí de repente acende uma segunda lâmpada. De repente acende uma terceira. Aí eu falei, né? Ferrou, né? Avião não pode ser. Analisando essa imagem e realçando cores, aparecem mais duas aqui do lado. Bem fraquinho, aparecem mais duas. E o mais interessante desse vídeo, ele durou uns 10 minutos. 5 minutos, isso aqui fica na vertical. Minha primeira reação é falar, não, o objeto estava passando, né? Você foi acompanhar com a câmera, ele vai ficar na vertical mesmo. Ele foi negativo, o troço virou sozinho. Eu cansei de filmar, né? De repente olhei de novo, o troço só estava na vertical. As cinco lâmpadas, né? Vou chamar de lâmpadas aqui, estava na vertical. Então esse é um dos casos também bem interessantes. E o que eu mais gosto, né? Estava passando um videozinho aqui da TV Infinito. TV Infinito era um canal argentino que gostava de disco voador e assuntos paranormais. Eles vieram
Mas 5 vezes no Brasil, entrevistaram todos nós colocamos esses casos todos aí para eles. Isso aqui é Capão Redondo, né, um bairro lá de São Paulo, um bairro muito violento e uma região muito pobre. O que acontece? Vocês já viram esses gatos que aparecem na rua, né, no Rio de Janeiro? Não é o gato, miau, não. É o cara pendurando fio para ligar a casa dele na rede elétrica, né? Vira uma maçaroca de fio que dá susto, assusta se olhar aquele troço, né? Aqui é cheio disso. São maçarocas de fio que você assusta de olhar. Esse objeto vai passar por baixo de várias delas. Nós pegamos mais de 30 testemunhas que confirmaram isso. Isso foi filmado por um garotinho de 9 anos, que ele viu uma bolinha no céu, saiu correndo para pegar a câmera não tinha bateria, foi buscar o alimentador, não tinha extensão. No fim, ele só conseguiu gravar a parte que eu gosto mais, que é o fim do voo dessa sondinha. Essa bolinha. Olha os fios aqui. Primeira vez que eu vi essa imagem, eu falei, isso aí é uma pipa com a vela. O que você faz? Você pega uma garrafa PET, né, corta ela no meio, bota a vela dentro, né, acende a vela e pendura pela garrafa numa pipa, né? Você consegue algo parecido com isso. Algum movimentozinho que essa sondinha faz, que é de zigue-zague, é típico de pipa. O cara solta a linha e recolhe. Então, quando eu vejo uma luz fazendo esse movimento de zigue-zague, eu já associo a uma luz pendurada numa pipa, né? Nesse caso aqui, a gente mede a intensidade luminosa dos pixels e compara com essa lâmpada que eu conheço. Não tem jeito disso aqui ser uma vela. Na época não existia esses LEDs potentes que a gente tem por aí, que estão filmando bastante aí, falando que é disco voador, né? Então esse aqui é um outro caso bem interessante, né? Isso aqui é o objeto, a movimentação dela, que a gente foi identificar, né, se ela poderia fazer esse movimento uma pipa. Nós não conseguimos associar a pipa. Aqui, ó, quando ela vem aqui para a esquerda, aqui embaixo é um riachinho, né, que é usado como esgoto. A ratazana era tão grande lá que eu fiquei com medo de entrar ali para investigar mais a fundo aqui, né? Sem brincadeira, a ratazana podia abduzir a gente ali. Eram uns brinquedinhos razoáveis ali. Então esse é um dos casos mais fantásticos que eu tenho também, que eu gosto muito. Agora esse aqui também é muito interessante. Vou deixar vocês ouvindo, depois eu comento. Vai aparecer aí Dom Gevaer, né, que é o editor da revista UFO. É um dos casos mais interessantes. De Mato Grosso do Sul. Depois do intervalo. Depois do intervalo. Uma imagem, muitas dúvidas e apenas uma certeza. Há mesmo muito mais entre o céu e a terra do que pode explicar a nossa vã filosofia. O cinegrafista Auro Sávio, da TV Educativa de Campo Grande, conseguiu uma sequência de imagens de um objeto voador não identificado que está causando grande polêmica entre especialistas. A Esquadrilha da Fumaça tem quase 50 anos de acrobacias pelo céu do Brasil. No último dia 7, os aviões Tucano T-24 fizeram a terceira apresentação em Campo Grande. Centenas de crianças e adultos se reuniram para ver um espetáculo de coragem. Durante uma manobra onde o avião literalmente despenca, a equipe da TVE conseguiu essa imagem. Numa velocidade mais lenta, é possível perceber as luzes que estão gerando dúvida. O ufólogo Ademar Gevaer analisa há 23 anos fenômenos parecidos com este. Ele é editor da revista UFO, a única publicação brasileira especializada em ufologia. Gevaer foi convidado... A única revista de UFO, né? Que é... Oi?
Você aparece, eu que estou dando a palestra. Então, esse caso é muito interessante, porque a hora que você pega aquelas imagens e analisa quadro a quadro, né, se formam 5 objetos em forma de charuto, né, atrás dessas aeronaves. A primeira dúvida é, seriam outras aeronaves, né, que estão se reagrupando para fazer, né, uma nova acrobacia? Conversamos com quem estava lá, né, não é. Os aviões estavam se agrupando em outra região, né? Então você começa a ver, pelo horário, né? De repente poderia ser satélite com reflexo na lente. Então isso daí também não tem jeito, que vocês viram, né? Que o reflexo é sempre no quadrante oposto. Então esse foi um dos casos muito interessantes que eu considero importantes na nossa ufologia. Esse aqui é do México. Esse eu acho brilhante. Por quê? É uma aeronave que tem uma câmera infravermelho da Força Aérea Mexicana, utilizada para perseguir traficante. Eles vão à noite com todos os equipamentos desligados, né, para não serem identificados, então com essa câmera infravermelho, eles conseguem identificar o avião e mandam a equipe para bater ou para tentar fazer o cara descer. Muito bem. A câmera vai enxergar 11 objetos. O piloto não via esses objetos, só a câmera viu. Foram feitos testes de calibração na câmera para ver se não era algum problema de software. Nenhum problema, a câmera estava perfeita. Essas imagens foram colocadas para análise por diversos especialistas. Nada de errado. Inicialmente eu pensei que poderia ser até reflexo da... Es un material grabado por pilotos del Escuadrón 501 de la Fuerza Aérea Mexicana. Es el pasado 5 de marzo. Isso aqui são pontos no solo que ele usa como referência, são tanques de combustível. Aeronaves que ingresan al territorio nacional con droga. Los pilotos sobrevolaban el estado de Campeche. De pronto, el radar de la aeronave C-26A de la Fuerza Aérea Mexicana detectó un blanco. Escuche la conversación de los pilotos. Juárez, ¿qué es? Un punto, ahí está. Está exactamente atrás de nosotros. Es correcto, ahora está a las 7 de nuestra posición con 10.5 millas. Lleva rumbo 283 y 334 de velocidad. Un blanco sin forma, únicamente brillaba. No sabíamos qué era lo que estaba ahí, pero sabíamos que había algo. El comandante del vuelo ordenó al operador de la cámara infrarroja roja que localizara el blanco detectado por el radar. A la misma altura. Va a aparecer más aquí. Hay unas nubes ahí, se ve de ver. Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. Ve cómo se ve como en 2 horas. Tiene como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es Ele vai passar do meio das nuvens, ó. La cámara Más infrarroja 3. detectó otros objetos que en el radar no aparecieron. Sí, ahí van a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ay, no son 8! ¡Qué barbaridad! Ahí se van a ver bien. Mais 3, depois vai aparecer Una, mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. Síguelo, no lo cierres. ¿Están a la misma altura Telles? Afirmativo. Poquito, arriba. 8, 10, 11 contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen. 11. Vocês imaginam isso? 11 objetos sendo filmados por uma câmera profissional em infravermelho, ou seja, esses objetos não eram visíveis. Então, isso é demais, né? Como possível prova. Possível prova não, como prova, né? Esse caso aqui também é um rapidinho. É na Rússia, eu gosto muito desses objetos antigos, né? Objetos discoides, como aquele que formato de charuto, né? Como aquele que apareceu lá no Nordeste, naquele programa pro Fantástico. Esse objeto aqui ficou um bom tempo também em cima de um parque lá, né?
e eu acho também uma das melhores evidências desses charutos, que também são muito esquisitos e são filmados constantemente. O que é legal da gente analisar isso aqui? Você não consegue associar nada a uma aberração óptica, a um erro de interpretação. Então a imagem é bem clara, né? A imagem te traduz, né, alguma coisa realmente esquisita que está sobrevoando, e vocês podem ver aqui com testemunhas nesse caso, né? Esse vídeo aqui, no caso, é da internet, mas a gente viu esse vídeo, o original, com um russo que esteve aqui em vários congressos. Ele trouxe alguns vídeos bem interessantes como esse, de charutos, né, que colocam como uma das boas evidências. Bom, de repente a gente tinha que estar fazendo isso, né? A gente está com o Spirit lá em Marte, né? De repente está os ETzinhos lá, falando Yankee Go Home. E de repente é isso que a gente está fazendo com eles na hora de tentar possíveis interações. Porque a gente vê, eles não querem interação nenhuma, né? Então, para fechar, agradecer ao SESC, ao INAP, Prefeitura Municipal, ao teatro, ao pessoal ali, quem está filmando, a vocês por terem vindo. E só queria lembrar o seguinte, nós temos a revista UFO. A revista UFO hoje é a publicação mais antiga do nosso planeta sobre ufologia. Ela é a maior de todo o mundo, não tem revista como a nossa. Só que é o seguinte, manter essa qualidade custa dinheiro, não tem jeito, não tem mágica, né? Infelizmente não tem mágica. A gente que pesquisa não ganha nada com isso, a gente pesquisa pelo interesse de pesquisar alguma coisa esquisita que a gente vê por aí. Mas a revista tenta sobreviver com a publicação e com os filmes, né, os DVDs que estão à disposição ali. Então, em vez de você sair daqui e tomar 3 cervejas, larga de ser munheca, compra umas revistas ali. Né? Dá uma ajuda para a revista para manter esse trabalho, ou seja, a gente escreve, identifica alguma coisa, publica lá. Né? Tem um DVD ali, que é Destino Terra, saiu o volume 2, eu acho um dos mais fantásticos DVDs de descrição do fenômeno UFO. Tem os Evidências, né, que são 5 DVDs, que também são fantásticos. E agora está saindo no History Channel, né, uma série, que eu acho que já são em 10, a revista UFO conseguiu autorização para produzir 5, e agora vão sair os outros 5. Essa série é fantástica. Se você gosta do assunto, ele pega tudo isso que eu falei, mas com detalhes maiores, entrevistando, né? Por exemplo, chefes de tribo indígenas, xamãs, né? Pessoas que não têm nada a ver com o fenômeno UFO também, historiadores, você pega toda a parte de egípcia, né? Dos sumérios, tudo. Você tem uma referência forte a disco voador e essa série aborda tudo. Ela é fantástica. Então, se vocês quiserem ter um DVD sobre o fenômeno UFO, que é fantástico, está à disposição. Pessoal, muito obrigado. Eu vou ficar mais... Cadê o Clóvis? Eu acho que mais 5 ou 10 minutos para tirar dúvida, responder alguma pergunta. Tá ok? Muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Obrigada, professor, pela palestra. Agora temos aí uns minutos ainda para fazer algumas perguntas. Aí levanta a mão e eu levo o microfone, tá bom? Alguma pergunta, alguma questão, professor? Nenhuma pergunta? Tem uma aqui. Temos uma. Obrigado, cara. Eu ia sair meio com vergonha aqui. Falei, pô, será que foi tão ruim assim? Boa noite. Eu só queria saber se por acaso na região aqui já teve algum fato, ou alguém já fez pesquisar alguma coisa esquisita por aqui. Opa, aqui tem o INAP. Cadê o Jenner? Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Fala com esse homem aqui, ó. Manja horrores do assunto. E, obviamente, aquele cara que aglutinou essas entidades aqui, permitindo que a gente estivesse aqui hoje, né? Porque você vê, deslocar de São Paulo para cá não sai barato, né? Então, conseguiu todo um suporte aí para ajudar a gente a chegar aqui e tentar transmitir um pouquinho do nosso trabalho. Mais alguma pergunta?
Boa noite. Eu queria saber se algumas dessas podem ser manipulação de imagem. Nessas aqui específicas, não. As imagens, né, principalmente vídeo, até uns 3 anos atrás, você identifica facilmente a inserção de qualquer imagem, né? Hoje, isso está praticamente impossível. Né? Você faz uma análise de bordas, né, que chama análise de pixel de bordas, você consegue identificar facilmente a inserção. Outra coisa, quando você vai filmar alguma coisa, né? Estou filmando um prédio, né? Não tem jeito. Mesmo que você não beba, você chacoalha um pouquinho, né? Quando você insere alguma coisa, você insere vendo esse movimento. Então, se você pega um ponto de referência e começa a plotar a imagem com relação a qualquer ponto de referência existente, um prédio, alguma coisa, a imagem vai estar mexendo. Você plota o gráfico da imagem mexendo. Aí você fala, isso é inserção de imagem. A gente fez isso naquele caso do México, de uma nave enorme, que o Malsan colocou na televisão, saiu no Fantástico, né, um tumulto danado, não sei se vocês lembram. Era uma nave enorme passando atrás de um prédio. Na hora que você... Aí depois se identificou que foi uma empresa, né, de edição de imagem que fez aquilo ali. É muito legal a imagem, né, mas na hora que você analisa a posição do objeto em cada pixel e plota isso, você vê o movimento da câmera. E isso teria que ser uma linha reta. É a forma mais fácil de você identificar quando você tem referência. Mas hoje está tão bom, né, a computação está tão boa, praticamente impossível.